Bom dia a todos. Vamos dar sequência à nossa aula. Nessa aula vamos continuar desenvolvendo o código que começamos na aula passada, que é justamente as colunas, certo? Então vamos voltar para o GitHub, ou perdão, para o VS Code e nos deparamos com esta estrutura. Um código com muitos erros que vamos visualizar, que vamos resolver esses erros agora um de cada vez. Estou minimizando aqui. Primeira coisa que vamos fazer é fazer os importes necessários. Como essa tabela vai estar aqui, para facilitar, o que eu vou fazer é copiar tudo isso daqui, todos esses imports, e colocar aqui. Beleza. Faltou também copiar o nosso, cadê? Page estudantes. Muito bom. Vou colocar os estudantes aqui também. Estudantes eu vou substituir por usuário. Perfeito. Aparentemente, não. Ainda não. Temos um erro de arrow up. Ele não sabe o que é isso. Beleza, vamos corrigir. Também, beleza. Mesma coisa. E esse menu operações. Perfeito. Esse arrow up é apenas o ícone que precisamos importar. Então, para isso, vamos precisar colocar o seguinte import aqui. Arrow up Lucid React. Percebi que nada disso aqui a gente está utilizando, então vou só tirar isso. Isso aqui também não estamos utilizando por enquanto, só para facilitar. Perfeito. Temos apenas um erro, que é esse menu operações, que eu vou, na verdade, comentar e vamos entender ele posteriormente. Porém, qual é a estrutura da nossa coluna? A nossa coluna, como vocês podem ver, se eu minimizar, ela é uma lista, certo? E dentro dessa lista, ela tem alguns objetos. Cada objeto é literalmente uma coluna, ou seja, se formos aqui no Data Table e subirmos aqui, vamos ver que isso daqui, a coluna status, é na verdade um objeto, a coluna e-mail é na verdade um objeto, assim como a coluna mount é também na verdade um objeto. E é o que estamos fazendo aqui. Nós estamos criando objetos, criando colunas com base nos atributos do nosso estudante, que é o nosso objeto em si que vamos criar. Ou seja, o primeiro vai ser o nome, que é o que está aqui. Perfeito, eu estou chamando ele de estudantes. O segundo é o CPF, que está aqui. Estou deixando como CPF também em maiúsculo na visualização. E por fim, nós temos o e-mail, que também está aqui. Eu estou chamando de e-mail. Essa função, na verdade, eu vou abrir aqui o nome, por exemplo, para vermos. Podemos perceber que dentro do objeto nós temos o accessor key, que é como se fosse a chave para o nosso valor, imaginando um sistema de dicionário com chave e valor. O accessor key é a nossa chave, ou seja, o nosso nome, o que está, por exemplo, aqui. O cell é o conteúdo que vai estar na célula mesmo, ou seja, dado uma linha, eu vou dessa linha buscar pelo nome, isso vai fazer mais sentido lá na frente. E nós também temos o header. O header é, na verdade, isso daqui, ó, o status, o e-mail, o amount. Nesse caso, estamos fazendo com que o header ele seja um botão, ele vai retornar um botão, e nesse botão, quando clicarmos, ele vai sortear no sentido de ordenar. Ele vai ordenar de forma crescente, ou seja, vamos ter um sistema de ordenação semelhante a esse exemplo aqui. Ao clicarmos, ele vai ordenar. E isso está presente em todas as colunas de nossa tabela. Nós conseguimos ordenar tanto pelo nome, quanto pelo CPF e também pelo e-mail. A última coluna é a coluna de operações. Essa coluna de operações ela vai servir de forma semelhante a isso daqui. Isso daqui, quando clicamos, ele vai abrir um menu de operações, no qual nós iremos ter algumas opções. Né? Nesse caso, podemos ver, ele não acontece nada, porque aqui é só exemplo, nós podemos copiar alguma coisa, enfim. Nesse nosso caso, vamos colocar ela justamente aqui. O header vai ser operações, o id actions, e a célula vai retornar isso daqui, que nós ainda não sabemos o que é. Porém, uma vez que já realizamos, já entendemos a estrutura das colunas, vamos copiar daqui e vamos colocar ela
no local adequado, no local onde ela na verdade vai ficar. E esse local é justamente em page. Nós queremos deixar essa coluna em page, ou seja, aqui em cima de estudantes, vamos colocar as colunas aqui. Perfeito. Vou apenas formatar, dar um Enter. Está com erro ainda, justamente do menu operações, que na verdade eu vou deixar copiado por enquanto, já que isso vamos fazer posteriormente. Vou fechar isso daqui. Perfeito. Columns ainda está com erro, porém eu vou só apagar ele, já que não vamos mais utilizar. Beleza, uma vez que temos isso, temos que, na verdade, agora colocar o data table também aqui em estudantes, para que possamos visualizar. Como é que nós podemos fazer isso? Para isso, é basicamente importar o código, ou seja, isso aqui é chamado de data table. Vamos aqui na nossa page. Exatamente, precisamos de alguns outros imports. No caso, precisamos importar o data table. Na verdade, já está aqui, veio junto. E agora, ao invés de ter uma div de estudantes, nós vamos ter uma outra estrutura de div. Uma estrutura que vocês também vão copiar e vai colar aí, apenas para organizar. Perfeito. Nosso data table está aqui, nós estamos passando as colunas. Ele não tem nenhuma informação ainda. Ele não sabemos o que é update, nem o que é setUpdate. Se eu, por exemplo, cortar isso daqui, ele vai dar erro, porque o data table ele pede isso, ele pede o data, o update e o setUpdate. Então, vamos deixar, por enquanto, com erro, uma vez que nós ainda não sabemos o que é isso. Na verdade, isso daqui, o data, como o próprio nome sugere, é a nossa data, são os nossos dados. E o update é algo que vamos utilizar para poder controlar o estado de atualização. Ou seja, se adicionarmos uma nova informação, ele vai verificar isso e vai atualizar. Para isso, vamos utilizar um hook chamado useState, que ele vai fazer isso. Ele vai armazenar o estado, por exemplo, para data, e algo que vai setar a data, e o estado de update, e outra coisa para setar o update. Vamos fazer o seguinte, vamos ver no navegador se algo mudou. Eu vou abrir aqui o navegador e perfeito. Se percebermos, estamos na home, porém nós podemos mudar para estudantes. Vamos ter aqui tabela de estudantes, já temos aqui o campo de filtro. Como não temos nenhum dado, não estamos passando nenhum dado, vai justamente aparecer sem resultados. Porém nós temos a coluna estudante, temos a coluna CPF e também temos a coluna e-mail. Percebemos que também já está paginado, porque o data table, ele, no caso o ShadCN, ele já disponibiliza isso para a gente junto com a sua dependência, que no caso é o TenStack Table. Ele usa essa tabela como base para poder proporcionar essa para a gente. Ou seja, conseguimos alterar isso daqui, porém ainda não tem nada. Porém, de qualquer forma, nosso objetivo era justamente iniciar a página final, que no caso é a nossa página de estudantes, a nossa tabela de estudantes, e queríamos começar com a tabela, coisa que já conseguimos. Dito isso, vamos continuar na próxima aula.